Olá, quero começar o nosso programa de hoje trazendo para você Josué, capítulo 1. Vale a pena depois você ler todo o capítulo e toda a conversa que o Senhor tem com Josué quando o escolhe para a missão de assumir o povo na conquista da terra prometida. Eu imagino como Josué ficou. Josué era diferente dos outros. A Bíblia conta que quando 12 homens foram enviados para espiar a terra prometida, 10 deles vieram só olhando os obstáculos e apenas 2 voltaram olhando tudo de bom que aquela terra tinha. Entre esses 2 estava Josué. Eram Caleb e Josué. E a Bíblia nos deixa claro que Deus escolhe Josué para conduzir o povo rumo à terra prometida. E de novo eu digo que eu imagino como Josué ficou, feliz, mas talvez também assustado, ansioso, diante de um desafio, de uma nova missão. E muitas vezes somos nós, quando até oramos e pedimos algo a Deus, isso se coloca diante de nós e é um grande desafio. Você olha e fala, uau, isso aconteceu. Às vezes você olha e diz até as coisas estão acontecendo rápido demais. Mas quando Deus tem um plano, um propósito e nos escolhe para alguma coisa, Ele vai nos usar. Não fique com medo, não fique assustada, não fique assustado. E olha o que o Senhor disse no capítulo 1 de Josué, versículo 9. Eu não te mandei? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te espantes nem te pasmes, porque o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Faça a sua parte dentro do desafio, de algo novo que aparece para você. Tenha realmente esse desejo de se esforçar. Tenha realmente bom ânimo em todas as situações, inclusive nos obstáculos e dificuldades que possam aparecer. E lembre-se, o Senhor é contigo por onde você andar. Nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É um prazer ter você conosco todos os dias aqui no programa, preparado para atender você. Então, se você tem alguma sugestão de tema, algum assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui, entra na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano e deixa para mim a sua sugestão nos comentários ou inbox. Eu fico muito contente porque eu recebo muitos recados de vocês ali também no Facebook, dizendo que querem que a gente continue com esses temas referentes a bebê, que são um universo no qual eu estou mergulhando hoje. Eu fico muito feliz de ver você, nosso telespectador, querendo também aprender mais sobre esses temas. Hoje, por exemplo, a gente entende mais sobre alimentação infantil. Eu vou receber no nosso estúdio a nutricionista Daniele Cândido e a Maria das Graças Pérez, que é pediatra, e elas vão conversar com a gente sobre o assunto. Tem hoje também um bate-papo sobre assédio nas empresas com a doutora Luciana Veloso, que é auditora fiscal do Ministério do Trabalho e também doutora em Direito. E tem ainda hoje dicas muito legais para a gente de papel parede, o que combina com cada ambiente. Eu vou conversar com a Vanessa Dimani, que é designer de interiores e traz as orientações para nós. Tem pergunta? Participa na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, deixa lá inbox o seu recadinho, tá? Você liga a qualquer momento, 0 operadora 11 3337 5886. Vale lembrar que o nosso programa agora está ao vivo pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/HitTV. Inscreva-se também no canal porque você reassiste esse programa quantas vezes você quiser. Assim que o programa acabar, ele vai ser postado e você pode assistir então de trás para frente, de frente para trás, reassistir alguma matéria ou compartilhar e indicar para quem você quiser. E lembre-se também que agora a gente está ao vivo lá pelo canal. E agora a gente vai dar um giro pelo mundo. Vamos falar com o João Ruth. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano. Boa tarde mesmo, joinha para todo mundo. A gente vai dar um giro pelo planeta Terra para saber o que está acontecendo por aí. Olha, é o Giro 283. Ele começa com a história de jovens refugiados no Iraque que estão sendo treinados em novas ocupações. O país foi devastado por conta da guerra e agora eles tentam reerguer o país e esses jovens também. Hoje é o dia de Emad, de 17 anos, trabalhar como chefe de cozinha. Ele é responsável pela comida servida a crianças e adolescentes refugiados da guerra neste centro no sul de Mossul, no Iraque. Todos foram separados da família na fuga das áreas tomadas pelo Estado Islâmico.
Agora, ONGs ensinam a estes jovens como se manter sozinhos. O Centro de Refugiados abriu aula para cozinheiros. Fizemos uma escala e a cada dia 2 pessoas preparam um alimento. Foi minha vez hoje. Durante meu tempo livre, estudo outras especializações. De acordo com as Nações Unidas, mais de 1.000 jovens abaixo dos 18 anos foram separados das famílias por causa do regime brutal do Estado Islâmico e da guerra contra o grupo. Neste centro, eles aprendem inglês, computação e praticam esportes. Muitos não iam à escola há muito tempo. Todos os professores nos tratam bem, estou confortável aqui, é quase como estar em casa. Os refugiados também aprendem como se readaptar à realidade pós-Estado Islâmico. Lições que às vezes se limitam a deixar os jovens escutar música, o que era proibido sob o controle do grupo extremista. Eles sofrem de várias condições psicológicas, como transtorno de estresse pós-traumático ou distúrbio de déficit de atenção com hiperatividade, que afeta crianças de 8 a 10 anos de idade. Há muitos jovens também com problemas para dormir. No dia 10 de julho, o governo do Iraque declarou vitória em Mossul sobre os jihadistas, que entraram na cidade 3 anos atrás. Mas, para os civis, os desafios só estão começando e garantir a saúde mental das famílias é ainda o primeiro passo. Do Iraque, o Giro vai contar que para uma viagem espacial o tempo não é o mesmo aqui da Terra. Olha, os cálculos são para 20 anos ou mais para atingir um objetivo. As agências espaciais europeia ESA e japonesa JAXA revelaram nesta quinta-feira a sonda que vai realizar uma viagem de 7 anos até Mercúrio, o planeta rochoso mais misterioso do Sistema Solar. O lançamento da sonda, batizada Bepi Colombo, está previsto para 2018, naquela que será a primeira missão da Agência Espacial Europeia ao planeta mais próximo do Sol. A sonda tem mais de 6 metros de altura e é composta de 2 módulos, um europeu e outro japonês, que vão se separar na chegada para orbitar em eixos diferentes ao redor de Mercúrio. A chegada ao planeta está prevista para o dia 5 de dezembro de 2025. E do espaço, o Giro termina sob a água. Músicos se encontram todos os anos para fazer apresentações embaixo da água. Não me pergunte como isso funciona, vamos ver. Se você pensa que já viu de tudo, não. Um exemplo disso é o que existe nos Estados Unidos. É um festival embaixo da água. E está há 32 anos em Lower Keys, na Flórida. A edição deste ano atraiu uma centena de mergulhadores, entre amadores e profissionais. De acordo com o fundador, a festa é uma forma de celebrar a terceira maior barreira de corais do mundo e a única viva na costa dos Estados Unidos. Mas como é possível fazer isso? A transmissão da música é feita via caixinhas de som que ficam presas aos barcos acima dos corais. Os participantes mergulham pelo cenário deslumbrante, ouvindo uma sequência de músicas, que vai desde sons de baleias a melodias de bandas famosas. Além das músicas, os participantes também ouvem anúncios de conscientização sobre a importância de preservar a vida humana. Tá bom, cada um com a sua loucura. A gente volta aqui para o estúdio 3 do Giro pelo Mundo. Jaqueline Stefano, eu tenho 2 recadinhos, viu? Oi, João. Ok, o recadinho vai para o Davi Barbarian. Tá fazendo aniversário hoje, hein, Davi? Parabéns! Também para a cidade aí da Bahia, é a Catolândia. E quem nasce em Catolândia é catolandiano, Jaqueline Stefano. Só porque a gente achou que ia ser catolandiense, é catolandiano. Eu acho, João, que deve ter alguma regra, né? Para isso, para quando é ano, quando é ense, deve ter alguma regra aí que eu desconheço. Se cair Vou pesquisar. Se cair no teste do Enem, eu erro. Eu não vou acertar, não. Algumas a gente já vai saber por sua causa, porque você faz essas pesquisas, mas é difícil, né, João? É difícil. Então, um abraço para você, catolandiano, ok? Catolandiano. Jaqueline, eu volto amanhã, se o pai assim permitir, viu? Eu tô dando uma repaginada lá no Facebook. Então, não vou, viu, pessoal? Não vou botar agora o endereço, tá tudo errado. Eu tô repaginando.
falando para ver se eu Está acerto em construção. Está em construção. Eu vou colocar em construção lá, porque não adianta. A gente dá o endereço aqui, depois não dá atenção para você aí de casa, não está certo, né? Então vou me ajeitar. Me dá aqui, me ajuda. Eu vou te mostrar o aquário da nossa brincadeira. Bolinhas brancas e rosas já foram. Tô vendo. Escolhe outra cor, dá um chute. Se você acertou, eu não vou falar, mas eu vou falar se tá perto ou se tá longe para ajudar o telespectador. Vai, Tá, escolhe uma cor. Eu tenho que escolher uma cor e falar quantas. Isso, menos a branca e a rosa que já foi. Já foram. Então, deixa eu ver, eu sou meio daltônico. Aqui deve ser... Tem laranja, verde, azul, lilás. Laranja, tô vendo laranja aqui. Quantas? Quantas tem? Ah, mas eu vou acertar e eles vão falar que é marmelada. Será que você vai acertar, João? Vou. Olha, por exemplo, aqui eu tô vendo, deve ter 26. 26. Pronto. E aí, Ronaldo, Acabei com a brincadeira. tá perto? Tá mais ou menos? Acabei com a brincadeira. Ih, tá só mais ou menos, João. Ah, mais ou menos? Tá só mais ou menos. Eu também não sei, porque eu gosto de brincar com o pessoal. Tá bom, A Thaís então. me falou que tá perto, tá perto? Tá vendo? É pra mais ou é pra menos? Tá quente ou tá frio? É pra mais, mas não posso falar mais nada, senão eles brigam comigo, João, que eu dou muita dica. Tá bom, então. Então tá em construção, mas dá pra acompanhar tanto a sua participação aqui no nosso programa, como Fatos em Foco no nosso canal da HIT, não é? Não, claro, sem dúvida. Olha, hoje tá tudo facilitado. É só entrar lá na internet, né? Ir lá no computador, digitar lá no YouTube, que a gente tá lá no canal da HIT TV. Então é HIT TV. Clica no inscrever-se, clica no sininho e aí você vai receber as notificações em casa, tá bom? Aí, igual a Jaqueline falou, você assiste pra frente, pra trás e trás, vai até o banheiro, depois volta. Hoje Quantas vezes quiser. É tudo facilitado, Jaqueline Stefano. Combinado, João. Até amanhã. Eu volto amanhã, se o pai assim permitir. Tchau. Fica com Deus, tchau. Obrigada pela ajuda. Olha lá o nosso aquário. O João chutou 26 das bolinhas laranjas, é um pouco mais. Fica a nossa dica para você que está assistindo o programa desde o começo. Liga 0 operadora 11 3337 5886, inscreva-se para brincar e ganhar presente. Olha o que a gente tem de presente para você. Tem uma camiseta Diante da Tua Glória do Thiago Pérez. E tem também o lançamento Graça Music, CD da Sara Beatriz, Basta Acreditar. Presente para você que acertar. Então liga, 0 operadora 11 3337 5886. Já já a gente brinca. E agora a gente quer entender sobre alimentação infantil, alimentação saudável para bebês, para crianças. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Daniele Cândido, que é nutricionista, e a doutora Maria das Graças Garcês, que é pediatra. Tudo bem? Tudo Sejam bem, Jaque. bem-vindas. Prazer recebê-la aqui prazer. novamente. Prazer recebê-la aqui, Igualmente. doutora. Meninas, quando a gente fala de alimentação, algumas coisas são muito interessantes e eu costumo dizer que eu gosto de trazer esse universo porque depois que a gente engravida, a gente percebe que precisamos de muita informação para fazer tudo da melhor maneira possível. Eu quero começar perguntando sobre o leite materno, aquele leite que a mãe pode proporcionar ao filho na maioria dos casos. De fato, é um alimento incrível? Então, é o melhor alimento assim, do mundo, né? É o alimento primeiro, foi classificado como o primeiro alimento do mundo em termos de nutrientes, da parte imunológica também da criança. Então, segundo o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os órgãos governamentais e todos os órgãos ligados à pediatria recomenda que o bebê deve receber leite materno exclusivo até o 6º mês de vida. Então, nesse período não entra água, não entra chá, não entra suco, nada, só realmente o leite materno. Por isso que a gente pode voltar à discussão, e aí é até incoerente, né? A mãe tem que voltar a trabalhar com 4 meses e o bebê precisar desse aleitamento exclusivo até o 6º mês, quando muitas mães falam da dificuldade de retirar o leite. Mas eu queria entender, essa mãe precisou voltar a trabalhar. Se ela retirar o leite e armazenar no refrigerador, de fato, é a mesma coisa para o bebê? Mesma coisa. O leite ele pode ser retirado manual, a mãe pode fazer a massagem, fazer a retirada manual, tem os passo a passo para ela fazer a higiene do frasco, a higiene do local onde vai ser retirado. E esse leite ele pode ficar fora da geladeira, o tempo mais curto possível, na geladeira, 12 horas. E pode ficar também armazenado no freezer 15 dias.
Perfeito. Então, 15 dias. se a mãe trabalha muitas horas, de repente trabalha longe, esse bebê fica com alguém, pode deixar armazenado no freezer, de repente, né? Pode deixar armazenado. E na hora da retirada, a gente pede para que o leite seja descongelado na geladeira e depois para o banho-maria com fogo desligado. Ele não pode ser fervido. Então tem todo esse leite. processo, não ferva esse leite. Não pode ferver o leite. Perfeito. Outra coisa, para a gente já entrar nesse momento da alimentação, outra coisa é, a mãe não conseguiu amamentar. Não teve leite, teve algum problema, N coisas podem acontecer. Essa criança veio adotada, de repente veio muito pequenininha. Sim. E ela precisaria de um suplemento. Tem algumas fórmulas, eu vejo que, aliás, alguns pediatras às vezes indicam o bebê não reage muito bem, indica outro. Existem algumas no mercado, né, meninas? Sim. Existem as fórmulas, é o seguinte, elas são divididas em fórmulas para o bebê saudável e tem fórmulas especiais. São como um suplemento? São como suplemento. As fórmulas para o bebê saudável, elas são regidas por um órgão e realmente elas são preparadas de modo que o bebê receba todos os nutrientes necessários usando só a fórmula. Então, ela é bem balanceada em termos de cálcio, ferro, a gordura dela é trabalhada, a gordura vegetal, as proteínas, tem fórmulas com as proteínas atualmente que já vêm parcialmente hidrolisadas. Então, são fórmulas dirigidas para o bebê que realmente a mamãe não pode amamentar. Agora, meninas, vamos lá à introdução dos primeiros alimentos. A minha pergunta já começa sendo, eu vejo muita gente com bebê, Dani, e as pessoas falam assim, ai, mas ele tá vendo a gente comer e tá com vontade, ele já tem 4, 5 meses, dá só um pouquinho para ele sentir o gosto. Isso é errado? Se a criança não estiver ainda na fase adequada para receber a alimentação sólida ou semissólida, é errado. O ideal é esperar todo o processo do bebê, ele precisa ter uma maturidade, um tempo para poder receber aquela alimentação semissólida e aí sim a mãe poder introduzir os primeiros alimentos daquele bebê. Introduzir antes dos 6 meses é precoce. Então, às vezes, a mãe tem aquela ansiedade de querer introduzir já o alimento para o bebê ali com 3 meses, 3 meses e meio, já começa a bater aquela ansiedade, aquela aflição. A mãe quer introduzir, quer ver o neném comendo, às vezes o pai, porque ele quer participar também da alimentação da criança, os avós também, eles querem participar da rotina alimentar daquele bebê. Então, surge aquela ansiedade em já querer introduzir a alimentação. Mas o ideal é esperar a fase correta do bebê. Que deve ser a partir dos 6 meses, então, né? Isso. Então, o que a Dani falou, complementando, é o seguinte, o bebê, ele manifesta sinais de maturidade para receber. Porque é por isso que eu falei, por volta, não exatamente. Pronto, fez 6 meses, já está na hora, não é assim que funciona, depende, né? varia de criança para criança e o que a gente tem que observar se ele tem os sinais de maturidade, se ele está pronto para receber. Um dos sinais é que ele tem que estar sustentando bem a cabeça. Outro, Perfeito. sustentando bem o tronco. Se ele tem uma coordenação da deglutição, porque quando o alimento é colocado na boca, ele tem uma movimentação, ele é colocado na região anterior, vai para as laterais, para a região posterior, ele tem que coordenar. E ao retirar a colher da boca ou a colocar, ele fecha a boquinha em torno da colher. Tem todo esse processo. E tem também esse que você falou, quando ele vê alguém comendo, ele fica querendo comer, né? Fica ansioso para comer. Então, são sinais... Tem um bebê que pode ser, de repente, umas 2, 3 semanas antes de fazer 6 meses? Ou 2 semanas depois de fazer 6 meses, né? Isso, é a estar média. atento a essa maturidade que vocês Essa maturidade citam, que nós estamos referindo, E eu acho que é importante também o acompanhamento com o pediatra. Ele vai dando essas dicas, não é? Vai dando. Sim, tem a claro. maturidade digestiva, se os enzimas já estão aptos para fazer a digestão, a maturidade renal. Então, é um conjunto, tem que ter um equilíbrio entre o desenvolvimento do bebê e a introdução do alimento. Nós estamos em uma geração, e eu já fui criada nessa geração também, da papinha pronta. Aquela papinha que vem no vidro com um monte de conservante, que se por um lado facilita a vida dos pais, por outro lado eu quero entender. Essa papinha, aquela que tem de algumas marcas, né? Uma mais famosa e outras também. Os potinhos que existem por aí que prometem que tem algumas coisas até que a gente trouxe aqui, mas sempre tem conservante. São ideais para os bebês? Queria que as duas respondessem, por favor, podem se O complementar. ideal é que a alimentação seja o mais natural possível.
o que eu indico geralmente ao uso dessas papinhas industrializadas? Utilizar em um momento no qual você realmente não tem como fazer papinha. De repente, você precisa ir ao médico, você tem uma viagem, você precisa sair da sua rotina e não consegue fazer a papinha, aí você pode utilizar aquela papinha que já vem pronta. É um suporte, então, isso, né? um suporte, justamente. Agora, o ideal é você fazer em casa, o alimento Porque tem natural conservante, que não você tem, Dani? compra. A maioria tem. E o ideal é nada como um alimento fresquinho, né? Feito Inclusive, ali na hora se puder que ter uma você- hortinha em casa, né? Justamente. E aí, uma Todos coisa orgânicos. importante, você tem toda a absorção dos nutrientes. Perfeito. Porque ele acabou de ser pronto. Querendo ou não, quando você faz um armazenamento, perde um pouquinho daquele nutriente. Então, se você tem a possibilidade de fazer o alimento em casa para o seu bebê, essa é a melhor opção. Inclusive, também é melhor, meninas, fazer e já ser a refeição, ou eu posso fazer e congelar? Perde um pouco a propriedade? Pode congelar, pode congelar. Pode congelar. Perde um pouquinho, né? Mas, Os vegetais. os vegetais principalmente, mas pode sim congelar. Não tem problema. Isso é um recurso para aquela mãe que trabalha fora, que não tem tanta disponibilidade para cozinhar todos os dias, aquela refeição ali. Então, é um recurso. Mas se você consegue fazer ali todo dia, Melhor se de repente fazer. você tem essa disponibilidade, a opção é fazer fresquinha todo Agora, dia. entre a papinha pronta e você fazer e deixar no congelador, deixa no congelador, Deixa no né? congelador. É melhor fazer. Até Deixa no 15 congelador. dias. Até 15 dias pode deixar. Justamente. Pode. É Tem legal o primeiro processo. baixar para a geladeira para Isso, depois tirar, no dia né? anterior. Então, Tá. se você vai dar a papinha pro bebê amanhã, hoje você já retira ela do freezer, passa para a geladeira e no outro dia você aquece. Eu queria entender sobre temperatura dos alimentos, mas eu acho que um passo antes é entender quais devem ser os primeiros alimentos a serem apresentados. Sei. Isso é importante. Muito importante. É o seguinte, na escolha dos alimentos, a gente prefere seguir como guia, o nosso guia é a pirâmide alimentar. Então, a pirâmide alimentar, as mães, a gente geralmente explica para as mães que os alimentos são divididos em grupos. Em consultório, geralmente eu dou uma folha para a mãe explicando os grupos alimentares. Então, aí elas precisam ter o conhecimento que existe o grupo dos carboidratos, né? Aqui representado, você trouxe? Os carboidratos, existe o grupo das proteínas, das leguminosas e das hortaliças. Então, o primeiro passo para a mãe fazer a papinha é conhecer os grupos alimentares. Que vai Por quê? ajudar até essa mãe a se alimentar melhor Vai também, ajudar né? Se a ela não alimentar souber. melhor, justamente. Justamente. Porque às vezes se pega uma mãe dando para a criança uma papinha feita com macarrão, batata e mandioquinha. Tem só carboidrato. Só carboidrato. Então, Aqui a gente tem, por exemplo, a batata, que pode representar o nosso carboidrato. né? carboidrato, Isso. justo. Mas aí a criança também precisa ter a proteína, A proteína. leguminosa. Essa alimentação, essa refeição do bebê precisa ser equilibrada. Completa. Equilibrada. Por isso, os grupos alimentares têm que ter um alimento de cada grupo, complementando o que a doutora disse, para ter uma alimentação bem equilibrada. Geralmente as pessoas começam com frutas. É uma boa opção? Atualmente é o seguinte, muito se usava sobre o suco da fruta. Hoje a gente está fazendo uma campanha praticamente para deixar o suco, eliminar o suco até o primeiro ano de vida da criança. Por quê? Por quê? O suco, ele tem uma quantidade muito grande de calorias, de frutose. Essa quantidade de frutose pode levar a criança futuramente a desenvolver um quadro de obesidade. Isso é o processo da fruta. É diferente de utilizar a fruta in fruta in natura. natura. Quando a gente bate a fruta, isso acontece, é isso? Isso. Quando você faz o suco, você tira a fibra da fruta. Então, o ideal é que a criança coma a fruta, não o suco. Tá, então, perfeito. a gente está fazendo uma campanha de não ao suco e sim à fruta in natura. Inclusive, eu vi uma matéria recente falando sobre isso. Inclusive, para os adultos, o ideal seria a gente comer, de fato, sem beber nada. Isso. E o suco segue não sendo a melhor opção até pra gente, né? É Não, uma nova descoberta justamente, essa história foi. da frutose, né? Eu li, Isso, acho que a tem, frutose. sei lá, 3 meses. A pediatria está em campanha contra o suco. Então, atenção. Não conta as vitaminas Porque a da gente já fruta. tem esse hábito, a gente não precisa dar o hábito errado pra criança, né? Justamente. Além de que é importante citar que as pessoas ainda acrescentam açúcar. Fora a frutose, que é o açúcar da própria fruta. Ah, ele não muitas gostou, pessoas- ele quer mais açúcar. A Açúcar, pessoa ainda fala isso, ainda justamente. decide isso, Não, né? tá azedo, aí vai lá e acrescenta mais açúcar. Então Aí você quando aumenta mais chega ainda. a idade de 8 e 9 anos, está uma criança com obesidade. Uma formiguinha, né? formiguinha. E já obeso, às vezes já apresentando algum tipo de propensão a diabetes, colesterol e assim por diante, Justamente. né, doutora? Então tá, qual deve ser, se a gente tiver que escolher os primeiros alimentos? Bom, a criança 6 meses e pouquinho, já conversamos com o pediatra, vamos começar a introduzir. Por onde a gente começa?
Você quer falar, Daniela? Primeiramente a fruta, né? A gente Tá. vai colocar no começo da manhã para introduzir, adaptar. Qual fruta? Existem 4 frutas que eu costumo dizer que é melhor para introduzir para o bebê. As primeiras, a banana, geralmente a banana prato, a banana maçã, tem uma digestão um pouquinho melhor. O mamão, a maçã e a pera. A gente geralmente começa com essas 4 frutas. Algo que eu peço é para a mãe, quando for dar essas frutas pela primeira vez, dar 3 dias seguidos. Porque aí você tem uma oportunidade de observar se aquela fruta, a mesma fruta. Então, suponhamos que você vai começar com a pera para o seu bebezinho. Então, você vai dar a pera hoje, amanhã e depois, 3 dias seguidos. Não mistura com outras E nessa não primeira. mistura com outras. Por quê? Você vai observar se aquela fruta prendeu o intestino do bebê, se aquela fruta soltou o intestino do bebê. Outro fator importante é para o bebê aprender aquele paladar. Afinal de contas, é um alimento novo, ele ainda não conhece. Então, é uma forma dele reconhecer o sabor. Quando ele come aquele mesmo alimento da próxima vez, ele consegue reconhecer Ele o já sabor. identifica o que é. Identifica bem. Se você mistura hoje a banana, amanhã o melão, no outro dia, mistura muitas frutas, ele tem um pouquinho mais de dificuldade para reconhecer aquele sabor. E se você faz esse passo a passo, facilita. Outro fator importante, não é muito comum, mas de repente a criança pode ter alergia a uma fruta. E se você misturar Você não vai várias saber o que quantidades, é. você não sabe qual foi a fruta que causou aquela Então, uma alergia. coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Preparar Pelo na menos hora, a primeira vez. não Como guardar. preparar? Porque Isso. outra coisa importante, eu vi essa Outra. reportagem, tô Muito grávida, gente, eu bem, fico lendo um monte de Tá coisa. certo, tem que Tá tirar certo. suas Outra dúvidas. coisa que eu li, o que eu sempre achei que era incrível, que é triturar o máximo possível o alimento, tá errado, não é? Erradíssimo, Me erradíssimo. explica isso de querer entregar o mais triturado tá errado. Tá errado. Quando eu li Tá. isso, eu falei, meu Deus, sempre achei. Porque aí você está retirando a fibra do alimento, né? Quando você tritura, você está retirando a fibra. E a fibra é muito importante para a criança, para a digestão, para o nosso intestino. E, além disso, uma papa cremosa, você deixa de trabalhar a musculatura toda da face. Aí estão trabalhando a musculatura da face, a criança pode ter problemas com dentição, problemas com a fala, então uma série de coisas. E também, hoje em dia, a gente está tentando fazer a criança comer o alimento amassado, porque ela vai identificar a textura do alimento, vai identificar o paladar do alimento. Porque imagina como uma maçã e uma banana têm texturas completamente diferentes, diferente. né? Se a gente Então. preparar a papa mesmo, para a criança a textura vai estar igual das duas Igual coisas, das né? duas coisas. Criança que come a papa, ela é batida em liquidificador, é uma papa cremosa, ela não vai distinguir qual o alimento que ela comeu, e quando a mãe parar de misturar, de triturar, ela vai rejeitar os alimentos. Então, na Então, fruta, tá eu eliminado. raspo a maçã, Raspa a aquela ideia de maçã. raspar a maçã tá certa, Tá com a pera certo. também dá para fazer, né? Isso. E a banana pode amassar Amassada com garfo? com garfo. Perfeito. Isso. Nem peneira a gente não consegue, não indica passar mais. Fantástico. Nem peneira, nem liquidificador. Salgado, o que eu posso apresentar primeiro para a criança? A palavra salgado também Não a gente utiliza-se não mais. usa mais. Imagina você fazer aquela papinha e falar, agora eu vou pôr sal, encher de sódio Não. para a criança. Hoje não fala mais papa salgada. A gente fala a primeira refeição principal do bebê. Primeira refeição principal. Por Se a quê? gente quer diminuir o sódio da gente, não precisa começar a entuchar já na criança, né? Porque até 1 ano a gente retira totalmente o sódio. Zero de sal? Zero de sal. De 6 meses a 1 ano, zero de sal. Então, o nosso paladar não tem que estar... Não adianta a gente experimentar e falar, não gostei, precisa de sal. Não é assim pro bebê, não. né? O sal é retirado porque o rim do bebê, ele não está maturo ainda. Ele não está desenvolvido a ponto de fazer essa filtração. Então, uma sobrecarga renal vai trazer problemas para a criança. Inclusive, influir na pressão arterial. Então, esquece o sal. Esquece o sal. Esquece o sal. O paladar, fala como é que vai ser o paladar, Então, Daniela? o paladar, para que essa papinha fique saborosa, Isso. porque precisa ser uma papinha Gostosa. gostosa, justamente. O que a gente utiliza? As ervas. Então, o Brasil... Então, ele vai temperar, tem uma né? grande Só que vai variedade temperar de do ervas. jeito certo. A gente vai temperar do jeito certo, justamente. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, a salsa, né? A gente pode usar a salsa e a cebolinha, porque ela é ótima para aromatizar. Dá muito sabor. Tem então, o que cheiro for bom de também. tempero natural, suave, pode ser utilizado nessa Aquela papinha. hortinha em casa pode Aquela ser hortinha utilizada. que você pode utilizar ali na sua casa, você pode utilizar para colocar como tempero, Então como tá. o tomate também. O tomate Perfeito. aqui eu trouxe como tempero também pra gente colocar na papinha. Sempre tira a casca do tomate para a criança, a pele? Sim, pele e a semente. A Pele e a semente semente também tira também. toda. Então, vamos, me ensina a preparar uma sopinha, vai. Como Vai seria? Vamos lá. passo a passo. Então, gente, eu vou
vou exemplificar para vocês como se nós fôssemos fazer essa papinha agora. Primeiramente, você vai começar perguntando pela panela. Eu tô com uma panela de vidro aqui. Ela é melhor que outras ou é só para exemplificar mesmo? É só para exemplificar. A mãe em casa, ela pode inclusive fazer uma panela de pressão, se ela achar melhor. Perfeito. Porque o cozimento é mais rápido, tá? Mas aqui eu trouxe para mostrar para vocês. Então vejam bem, uma das maiores dúvidas da mãe é a quantidade de carne que ela vai colocar nessa papinha. Com quanto tempo eu já posso apresentar carne? A partir dos 6 meses. Já pode apresentar carne. Na primeira papinha. papa. Tá, tanto a carne vermelha quanto a carne branca. Isso. Tá. Para começar, geralmente a gente pede ou a carne de frango branca e uma carne magra ou a carne vermelha, tá? Mas sempre uma carne mais magra. Então, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês a quantidade, ó. Aqui, nesse pedacinho, vou colocar aqui na minha mão para vocês verem. É um pedacinho pequeno de peito de frango que tem aproximadamente 35 gramas. Essa aqui seria a quantidade para uma papinha do bebê, tá? Para uma refeição, para um almoço. Agora, se você for utilizar para fazer para o almoço e jantar, como eu vou exemplificar para vocês aqui, vai dar mais ou menos 70 gramas, ó, que é o que eu tenho aqui, que eu já trouxe cortadinho. Então, o que a mãe vai fazer? Ela vai pegar aquele peito de frango e vai cortar assim, ó, em pedaços pequenos, tá vendo? Tá. Ó, vai colocar em pedacinhos pequenos e vai colocar na panela. Então, ela vai pegar aquela quantidade de carne e vai colocar na panela. Agora, o que ela vai acrescentar depois? Os temperos, certo? Então, a gente tem aqui a cebola. Já pode pôr a cebola. Aliás, dizem que a cebola é pode ótima, colocar né? uma colher de chá. Então, a gente vai colocar lá, ó. Essa cebola, ela tá raladinha, porque aí não vai ficar os pedaços na papinha. Então, uma colher de chá de cebolinha ralada. Não sabia que já podia pôr cebola. Pode, Aí, e o alho também. Gente. E o alho também já pode. Aqui é a quantidade de um alho pequeno. Tá. Então, você vai adicionar também um alho pequeno nessa papinha, ok? E como eu disse, o tomate que a gente utiliza ali para tempero, ó. Uma colherzinha de chá também tá ótimo. Ok, agora Então, o que aqui que eu já mudou? tenho a proteína, né? Justamente a proteína, que já vai um grupo alimentar, nós precisamos de 4 grupos alimentares. Aqui a gente já tem o primeiro, que é a proteína. A mãe vai mexer tudo, vai mexer lá a Aquela papinha. refogada, por enquanto. Então, Não. aí é o que mudou. Não pode refogar. Não refoga mais a papinha. Não. Não se refoga. Então, a gente não adiciona óleo aqui nessa Gente, papinha. eu acho que isso é importante pra O que que vai ser porque por adicionado? muito tempo se refogou, né? Refogou. O que que você vai adicionar nessa quando papinha? Quando refoga, a gordura passa a ser uma gordura saturada. E que a Perfeito. gordura não é boa. Pronto, a gente tá aprendendo pra gente também. Não é só você que não tem filhos, também refoga aprende a fazer mais. a sua comida. Em casa, a mãe Então a panela vai ainda tá adicionar, desligada. tá desligada. Aí que depois que eu puser a água que eu vou ligar. Isso. Vai colocar a carne, os temperos, a água e aí você vai ligar, na sua casa ela vai ligar a panela. Então ela vai ficar assim, ó, a água ela tem que ser suficiente para cobrir a carne, Tá. certo? Nessa posição. E a gente vai acrescentar os temperos. Aqui eu trouxe a salsa e a cebolinha, como eu disse para vocês. Não vai o sal, só reforçando, né? O sal agora, até um aninho, o ideal é evitar o consumo do sal. E a gente coloca as ervas para aromatizar e dar um sabor legal aí nessa papinha. Depois que essa carne estiver quase cozida, a gente vai acrescentar o segundo grupo alimentar. Vamos lá. Então, suponha que aqui já tá cozida, tá, gente? isso. Deixou lá um a gente vai tempinho. pegar, você deixou um tempinho lá na sua casa, essa carne já tá quase cozida, já tá um pouco mais macia. Aí você vai abrir, se fizer na panela de pressão, desliga o fogo, tira a pressão da panela, abre e coloca o segundo grupo alimentar. Aqui eu trouxe para exemplificar para vocês, ó, o arroz. Carboidrato, O carboidrato. No grupo dos carboidratos, nós temos os tubérculos e os cereais. Então, a gente vai precisar de um tubérculo e um cereal. De tubérculo, eu trouxe a batata, tá? E de cereal, eu trouxe o arroz. Então, nós vamos colocar... Esse arroz precisa ser integral? Pro bebezinho ainda não. Não. Tá? Pro bebezinho ainda não. Então, aqui eu trouxe uma colher, ó. Uma colher de sopa, ela é rasa, não é pra encher. Então, uma colher de sopa de arroz é suficiente. À parte, a gente vai colocar uma colher de sopa de batata, tá? Você corta Que é como? A batata, ó, vou pegar pra mostrar pra vocês, ó. Em cubinho, gente, assim, ó. Pequenininho, Com tá 6 vendo? meses eu já posso apresentar desse jeito pro bebê? Na hora do Não. cozimento, sim. Ah, Na tá, hora de depois a gente apresentar vai- do bebê, vai vou te amassar. mostrar. Tá bom. Então, você vai colocar uma colher de sopa de batata e uma colher de sopa de cenoura, que aí vai ser o terceiro grupo alimentar. Que eu posso picar do mesmo tamanho. Isso, eu já coloquei aqui, ó. Aqui já tem uma colher dos dois, tanto da cenoura como da batata, ó. Uma colher de sopa. Aqui eu vou colocar duas, porque seria uma A de gente tá cada. dobrando a receita, né? Isso, uma de cada. Então, uma de batata, uma de cenoura. A mãe vai mexer a papinha Gente, em se casa. você vai fazer um monte pra congelar, Vai é só ir colocar pra dobrando a cozinhar. receita Só e depois dobrando. separando da Isso. maneira adequada, né? Ou uma outra opção também é a mãe cozinhar algumas coisas separadas, porque aí cada vez que ela for fazer, Ela vai saber a não dar quantidade certa, todo dia perfeito. e não vai dar todo Pode dia a trocar mesma carne papinha. vermelha, carne branca e assim por Isso, diante. justamente. Por último, depois dessa papinha, aí vai levar ao fogo novamente. Quando estiver quase pronto, o
que a mãe vai fazer? Vai acrescentar mais um grupo alimentar, as hortaliças. Então, nas hortaliças a gente tem os legumes e as verduras. De verdura eu trouxe a couve, a gente acrescenta por último. Mas primeiro deixa eu mostrar. Ó, a mãe vai cortar essa couve em casa assim, ó, fininha. Pedaços pequenos, tá vendo? Não é pra pegar a folha da couve e colocar inteira, porque senão fica muito fiapo na hora de dar pro bebê depois. Perfeito. Então, só cortar em pedacinhos pequenos, vai adicionar lá na papinha. Aqui já tem a quantidade de 1 colher, ó, de sopa. Vai acrescentar, vai mexer, vai levar novamente ao fogo. Depois dessa papinha pronta, no pratinho, o que a mãe vai acrescentar por último? Tá faltando um grupo, que é o grupo das leguminosas, que é o feijão. Tá. Então, por último, depois dessa papinha pronta, a mãe vai acrescentar 1 colherzinha de sopa de feijão, tá? É Eu pouquinho. posso trocar o arroz pelo macarrão, eu posso Pode. trocar a carne branca Isso. pela carne vermelha. Pode. O feijão eu posso trocar pelo quê? Pela ervilha, pela lentilha. Lentilha pode dar para o bebê também? Tava aqui Pode dar pensando na também. lentilha, tá? Lentilha. Grão de bico. Grão de soja. Grão de bico. Justamente. Vai mexer essa papinha, tá? Então, suponhamos que a gente levou essa papinha ao fogo, a papinha já está cozida, já está pronta. Como é o processo agora para introduzir essa alimentação no bebê? Então, eu já trouxe para vocês uma papinha pronta, já cozida, tá? Para eu poder exemplificar melhor para vocês. Então, é importante também a gente citar aqui do pratinho, ó. Também da faz criança. diferença, né? Também faz Faz diferença. diferença. A colherzinha, depois a doutora Graça vai explicar um pouquinho melhor. Aqui, essa mesma papinha, os mesmos ingredientes, só que é uma papinha que já pronta. O que eu trouxe aqui, ó? A batata e a cenoura cozida, ó. A gente vai colocar isso lá no pratinho do bebê. Aí a mãe olha assim, já se assusta. Nossa, mas o bebê vai comer assim? Porque agora não pode mais liquidificar, nem passar na peneira, como nós já dizemos. Essa papinha, ela deve ser, ó, amassada com garfo. Então, é isso que a Que mãe nem eu faria vai com a fazer banana, em como casa. vocês ensinaram aqui, por exemplo. Justamente, é o mesmo processo da banana. Você vai amassar com garfo, ó. É assim que o bebê vai comer essa papinha. O interessante, que a mãe também pode fazer em casa, é separar a cenoura de um lado, a batata do outro. Isso é Ó, importante. isso é importante. Fazer Para essa ele, separação. pra ele identificar o paladar. Fazer tá? tudo separadinho. Tudo ó. separadinho. Mas aqui o que eu identificar quero o paladar. mostrar pra vocês é a consistência, ó. Tá vendo, gente? Fica como se fosse uma bananinha amassada. Essa é a consistência que você vai oferecer pro bebê em E casa. não é porque não tem sal que não tem tempero, a gente temperou, Justamente. né? A Fica gente temperou, gostosa fica com gostosa. tempero. Fica ótimo com tempero. Essa aqui tá prontinha, depois você pode E experimentar. qual a temperatura? Olha, aqui, como ela foi cozida em panela de pressão, ela atingiu a temperatura do cozimento da carne. Não, mas na hora de eu experimentar. Ah, sim, na hora de oferecer entregar para o pra criança. bebê. Isso. O que acontece? Hoje, existem esses pratinhos aqui. Eu não sei se você observou. Ele tem aqui, ó, uma tampa onde a mãe acrescenta água morna. E essa comidinha, ela mantém a temperatura para não esfriar. Isso Tem é interessante problema também. a criança comer frio? Isso é um problema? Não seria, não. Desde que não passe de meia hora. Tá, pra por que não eu tô ter pensando? contaminação. Ó, eu tô Inclusive pensando o assim, a leite gente foi pra casa pode- da vovó, por exemplo, né? Pegou a papinha pronta, que tava na geladeira, ela tá ali temperatura ambiente. Posso? Pode, não tem temperatura problema, né? ambiente. Não tem problema. Inclusive, essas industrializadas é oferecida... Elas são a temperatura ambiente também. Em ambiente, perfeito. Gente, aqui eu queria mostrar pra vocês o frango, ó. Uma das maiores dúvidas da mãe é a carne. Ah, mas a carne não cozinha. A carne cozinha, gente. Olha o frango, ó. Ele desfia. Se vocês observarem aqui, olha como ele fica desfiadinho. Isso aqui é super macio. Essa consistência aqui o bebê pode consumir, tá? Então vejam bem, ó. Olha como fica. E o ideal é que essa papa, ela não fique aguada. Não é pra ficar líquida, ela tem que ficar nessa consistência, como se fosse Pastosa, né? pastosa. Ficar pastosa. Consistência de um purezinho de batata. Então, tanto ó. a carne branca quanto a carne vermelha vão cozinhar. Pode Vamos ficar cozinhar, tranquila, pode né? ficar tranquila que vai cozinhar assim, ó. Eu já vou perguntar para a doutora sobre o melhor prato, a melhor colher para oferecer para o bebê, mas antes chegou uma pergunta da Dayana Rabelo. Ela disse que a filha dela tem 1 ano e 6 meses, só quer saber do peito, não quer se alimentar, continua amamentando, né? Continua amamentando. Qual que é a dica? Talvez tenha sido um problema na hora de oferecer esse alimento? A papinha, ela tem que ser oferecida realmente na idade certa, a partir do 6º mês. Porque se eu for fazer a introdução dos alimentos tardiamente, a criança vai ficar prejudicada. Primeiro que o leite, a partir do 6º mês, leite materno, é um alimento muito completo, excelente. Mas a partir do 6º mês, ele já não tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Ele precisa do ferro. Deus fez tudo com sabedoria, né? Tem um momento certo para tudo, Tem um né? momento certo.
tem o ferro, tem o zinco. Então, se a criança continua com uma introdução tardia dos alimentos complementares, ela pode ficar em déficit. Ela pode ficar em déficit de várias vitaminas e proteínas. Perfeito. Então, ela traz um prejuízo para a criança. Justamente. E principalmente do ferro. Então, teria que introduzir, essa mãe teria que colocar os horários para o bebê mamar, começar com uma disciplinazinha, mamar de manhã e à noite, e durante o dia ir oferecendo os alimentos. E talvez ela tenha que, eu sei que para a mãe também tem um processo emocional aí, mas ela tenha que entender que vai ter que diminuir o tanto de vezes que ela apresenta o leite para a criança, né? Então, quer continuar amamentando, e a gente sabe que pode com um ano continuar amamentando, faça isso só à noite, de repente, só na hora de dormir, para vocês terem essa relação, ou de manhã. A gente sugere, né? E no resto do dia. Oferecer os alimentos. E vai ter que oferecer os alimentos. Vai ter. Justamente. Ou Ela não vai ter pode que ser aprender a nem comer, precoce, né? nem tardia, que dá problema para a criança. Agora, eu acho que uma orientação é que ela procure o pediatra e peça uma ajuda se isso estiver muito difícil, né? Exatamente. É importante a gente complementar também que o leite materno exclusivo até o 6º mês, ele é suficiente para aquele bebê. Mas a partir do 6º mês, a criança ela já precisa das outras refeições. Como a partir do 7º mês também vai precisar da introdução do jantar. Que é uma alimentação a mais, Que né? é uma Essa alimentação alimentação, a mais. primeira alimentação, eu tenho pouquíssimo tempo. Seria que horário? No almoço? No horário do almoço. Uma média de umas 11h30, 11 horas, meio-dia. Então, a gente segue mais ou menos um calendário de introdução da alimentação pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, seria assim, a introdução do almoço com o 6º mês, a do jantar no 7º mês, e à medida que a criança for crescendo, a consistência vai aumentando, a partir de 1 ano ela já tem que estar com a alimentação da família. Eu tenho que encerrar. Tem Tá. uma colher melhor que também ajude Essa a criança? colher é bem indicada porque ela é de silicone e essa curvatura vai ajudar um pouco também na aceitação da criança. Infelizmente eu tenho que encerrar. A gente já mostrou durante o bate-papo alguns livros que vocês prepararam falando sobre o assunto, né? Importantes Isso. para várias mães. Eu vou deixar os contatos. Tenho aqui o Face da Dani, que é nutricionista Daniele Cândido. O telefone 0 operadora 11 98089 0001. Tem também o Insta e o e-mail passando para vocês. O contato da doutora Maria tem o Face, que é pediatra Crescer Saudável. Para adquirir os livros, a pessoa pode entrar em contato através das redes sociais, das livrarias? Qual a melhor maneira? Os dois estão todos nas redes sociais e nas livrarias também. Perfeito. Eu tenho que ir pro break, mas você pegou azeite. Isso, Você tem porque alguma dica isso rapidinha? rapidinho, gente, só para finalizar. É muito importante não esquecer de, no final da papinha, acrescentar o azeite Eu ou achei óleo que você fosse vegetal. falar, não coloca azeite, não esquece pelo contrário, o azeite. não pode esquecer do azeite. o Aí bebê é precisa muito do importante, azeite. talvez o mais importante, que a criança... Mas não, não É uma aqui das enquanto coisas- aquece, é no depois, final. né? Depois da papinha pronta. Então, até 2 anos de idade, a gente não pode controlar ou deixar de oferecer o óleo ou o azeite, porque eles são importantíssimos na formação do sistema nervoso Quanto? central. Uma colher de chá, que é 3,5 ml, para cada 100 gramas de quantidade, papinha. ok, né? Razoável. Isso aí é muito importante, não pode Para restringir. essa quantidade de papinha que a gente fez, quanto? Para 100 gramas, 100 3 gramas, ml e meio. 3,5. É uma colher de chá. Perfeito. E não pode restringir óleo da criança até 2 anos de idade por causa da formação da mielinização do sistema nervoso central. É importantíssimo. Toda refeição Toda é importante tem que colocar. ter. É importante, Tem. sempre depois da papinha pronta. A gente não refoga mais, não Na hora que eu cozinha vou mais o dar, óleo. agora aqui já tá até Isso. amassadinho, eu posso Aí pôr um você pouquinho. acrescenta os 3 ml e meio de azeite para cada 100 gramas de papinha. Doutora, muito Muito bem. obrigada. Nada, Dani, muito obrigada. Foi um prazer receber Imagina, vocês aqui. Uma prazer ótima é meu. tarde. Muito Esclareci obrigada. muitas dúvidas e já convido vocês para voltarem, porque esse assunto rende, Obrigada, né? esse assunto rende. Obrigada. Eu que Eu vou pro agradeço. break, daqui a Obrigada. pouquinho eu tô de volta falando sobre assédio nas empresas e dicas também de decoração com papel de parede. Não sai daí que eu já volto.
Nosso programa está de volta. Estou tendo o prazer de receber novamente aqui no nosso estúdio a doutora Luciana Veloso, que é auditora fiscal do Ministério do Trabalho e também doutora em Direito. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer te receber aqui de novo, viu? Prazer é todo meu. Estava aproveitando o break para falar com ela sobre o quê? Sobre filhos, né? Porque agora só esse é o meu assunto, né, doutora? É. Me aguenta agora. Nossa. Mas agora a gente todas vai... as mães. Todas as mães, não tem novas, jeito, é eu nosso acho, foco, né? O seu tá com 1 ano e... Vai fazer 1 ano e 2 meses. Ah, não tem semana jeito, é que nosso vem. assunto, né? Só que agora a gente vai bater papo também sobre um assunto muito importante. Doutora, vamos falar sobre assédio sexual nas empresas, assédio moral nas empresas, assédio de um modo geral. Como que ele é caracterizado para a gente retomar e explicar para quem está assistindo? Bom, o assédio moral, ele se distingue bastante do assédio sexual. Ele é caracterizado, em geral, por atitudes, gestos, palavras, comportamentos que de uma forma repetitiva, que de uma forma concatenada, eles acabam agredindo a honra, a moral, a saúde mental, a integridade psíquica da pessoa que trabalha. Tá? Então, assim, eu não posso te dizer, por exemplo, tal atitude é assédio, é naquele contexto. Para dar um exemplo, uma empresa que eu fiscalizei, havia uma pessoa que ela fazia todo o horário de almoço, que era de 1h30, e o gerente queria que eles fizessem um horário de almoço menor, porque eles eram vendedores, e ele queria que eles trabalhassem mais tempo. E essa pessoa, ela realmente fazia todo o horário de almoço, que era o horário contratual, não estava fazendo nada de errado. Só que em retaliação, né, assediando esse funcionário, o que o gerente fazia? Ele não autorizava que o desconto se igualasse ao desconto da loja na internet. Então, esse funcionário sempre perdia a venda. Ou seja, o gerente, ele tinha todo o direito de não autorizar o desconto. Afinal, ele é o gerente da loja, ele avalia ou não quando o desconto é oportuno, mas ele sempre negava para aquele funcionário. Então, era uma atitude legal, correta, porém, se a gente analisa o contexto, ela é assédio. Perfeito. Entendeu? Então, eu não posso falar assim, é só xingar, é só humilhar. Não é só isso. A gente tem que olhar o contexto de trabalho. Porque a gente pensa em coisas muito significativas que fazem barulho, mas tem coisas que não fazem barulho, mas que estão acontecendo de maneira repetitiva e aquela pessoa que está sofrendo percebe que tem alguma coisa errada, né? Exatamente. O assédio sexual, por sua vez, ele tem essa característica de ser um comportamento. Geralmente ele acontece na relação ascendente, mas é possível também. A Justiça do Trabalho hoje, o direito do trabalho evoluiu para aceitar o assédio nas relações horizontais, então entre colegas, né? Mas o crime de assédio sexual, ele só se configura na relação vertical, Perfeito. Ou seja, de ascendência. Ele envolve qualquer ameaça, né? Ou qualquer promessa de vantagem, em troca de favores sexuais, aquela cantada que não tem lugar de ser, o contato físico, né, o contato com o corpo, às vezes uma coisa simples como colocar a mão no rosto, a atitude ela tem que ser fora de contexto, tá? O que não tem a ver só também aquela coisa escrachada. Isso, que não tem a ver só com o ato sexual, mas um constrangimento já pode estar valendo aí, né? Uma piadinha, né? Uma piadinha. É muito comum, por exemplo, os homens, eles são mais elogiados no trabalho pela sua capacidade, pelas coisas que fazem. É muito comum as mulheres serem elogiadas pela beleza, pela roupa, por coisas desse tipo. E existe uma linha muito tênue aí entre o que é assédio sexual e o que é elogio, né? Doutora, eu quero começar perguntando sobre o equilíbrio e o bom senso dentro de todas as relações. Eu vou começar por aí, por essa questão. Você falou de uma coisa que é muito complicada, porque existem mulheres que toleram mais, mulheres que toleram menos, mulheres que interpretam de um jeito e mulheres que interpretam de outro. A gente sabe como é a vida da mulher, tá? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Então, muitas vezes, a gente se faz de boba. Eu não tô falando só no ambiente de trabalho, mas na vida, para não ter maiores problemas. Então, eu já recebi elogios que eu virei para a pessoa e falei assim, você é mesmo como um pai para mim, como um tio para mim. Você já dá uma resposta, já coloca a pessoa no lugar dela e tudo segue bem. Mas tem gente que, de repente, nesse elogio, que pode ser desde você tá bonita hoje, mas a gente sabe quando é com malícia, até alguma coisa pior. Tem uma linha que é quase tênue aí, não tem, doutora? Sim, tem uma linha tênue e geralmente no ambiente de trabalho, o que eu acho que as mulheres de um modo geral, porque quando a gente pensa em assédio sexual, eu acho que a maior parte das vítimas são as mulheres, embora os homens também sejam vítimas, mas uma frequência muito menor.
o que eu sempre falo e recomendo é que a pessoa observe a frequência. Se é uma coisa recorrente, que incomoda, eu acho que ela tem que buscar uma solução, tem que falar com os superiores, RH, gestão de pessoas, enfim, para que aquele comportamento cesse, mude, eventualmente até ocorra um pedido de desculpas, porque às vezes a pessoa vai falar, mas não tinha intenção, né? Mas enfim, é uma brincadeira que é de mau gosto. Agora, se é uma coisa às vezes pontual, aí tudo bem, né? Aconteceu uma vez, se não aconteceu de novo. Uma pessoa com quem você não trabalha sempre, de repente, Exato, né? Sem contar... E claro, tem que ver a gravidade também, Isso. porque às vezes acontece uma vez, mas é uma coisa grave. Muito grave. Né? Pôs a mão na perna, né? Encostou. Eu acho que qualquer coisa que vem encostar, encostou no corpo já começa a ser outro âmbito, não Exatamente, é só falar, né? Então... Porque aquilo que fala, você não gostou, você releva. E aí eu acho que a gente tem uma outra questão, que é compreender o que está acontecendo, porque tem pessoas que namoram na empresa e que se conheceram na empresa. Então, de repente, o rapaz acha que a moça, tô dando um exemplo aí do homem para a mulher, né? Tô pensando em colegas agora, mas poderia ser também havendo a hierarquia. Poxa, eu acho que eu vou investir, né? Que a gente pode ter uma relação. Aí o homem vai lá e elogia e a mulher se assusta, não era nada daquilo. Às vezes ele está só tentando. Só que também isso no ambiente de trabalho pode? Como é que é visto isso, doutora? Acontece o seguinte, a paquera, ela é possível no ambiente de trabalho, existem pessoas que se casam conheceram, até, né? se casam e são, enfim, vivem anos juntas, né? São felizes para sempre e tendo se conhecido no trabalho. Acontece o seguinte, se aquela investida, aquele comportamento, aquele convite para sair, se a mulher não gostou, né? Se a paquera ela não é correspondida, ela tem que dizer. Avisa que não gostou. A rejeição precisa ser ostentada. Perfeito. A partir daquele momento, tudo que vier na sequência no ambiente de trabalho vai ser assédio, entendeu? Então, e outra coisa, às vezes duas pessoas namoram ou paqueram por um tempo e aí chega um ponto que a mulher às vezes não quer mais. A partir daquele momento, também, não importa o que aconteceu no passado, né? Não é porque aconteceu no passado que ela é obrigada a enfim, ser paquerada sempre, a continuar com a pessoa, enfim, o corpo é dela, né? O corpo é dela, a honra é dela, então assim, ela precisa dizer isso, ostentar. Né? Doutora, em qualquer tipo de assédio, mensagens de e-mail, no celular, no WhatsApp, também são levadas em consideração? Podem ser provas? Sim, podem ser provas. Eu mesmo já lavrei autos de infração com base em mensagens de texto, no caso não foi assédio sexual, mas foi assédio moral. Já fiz também auto de infração por assédio sexual, com piadas que ela tinha gravado, né, uma conversa. Então, no Ministério do Trabalho, né, que é onde eu atuo, eu aceito, meus colegas aceitam, embora não seja todo mundo que atue nessa área. E na Justiça do Trabalho também, a gente já superou isso. Então, antigamente, a gravação ela só podia ser usada quando a outra pessoa sabia que estava sendo gravada. Mas isso praticamente inviabiliza. Imagina que alguém vai falar sabendo. Exatamente, de assédio moral ou de assédio sexual. Então, passou-se a aceitar e hoje isso já é pacífico, né? Mesmo porque às vezes a pessoa não tem outro meio de prova. Né? E tem um julgado antigo, de 2002, e no voto da desembargadora relatora, ela disse o seguinte, que exigir muitas vezes a prova cabal do assédio sexual é inviabilizar a prova. Então, muitas vezes indícios, você vai ter que filmar, o que você vai uma fazer, testemunha, né? e o próprio depoimento da pessoa, né? Isso tudo já forma um conjunto probatório que permite uma decisão favorável. Doutora, eu queria entender a orientação que a senhora dá sobre como lidar, né? Eu já ouvi histórias de pessoas em N tipos de empresas diferentes que perceberam que estavam sofrendo algum tipo de assédio. Quando é o assédio moral, às vezes essa pessoa fica tão atrapalhada psicologicamente que vai parar no psicólogo. E quando, dependendo do assédio, que é no caso das mulheres que sofrem algum tipo de constrangimento, elas não voltam a trabalhar no dia seguinte ou ficam horrorizadas. Tem coisas que são muito sérias que acontecem por aí. E a família ou amigo, quando alguém vem te perguntar, não sabe muito o que falar. Às vezes a pessoa precisa do emprego, fica com medo. Como agir quando alguma coisa sai do normal? Você percebe que tem algo acontecendo contra você, doutora? Essa situação que você descreveu aí é a regra, né? A pessoa começa a sofrer assédio moral e geralmente ela se desequilibra emocionalmente, ela se desestrutura, às vezes pode ser mais rápido, às vezes pode ser mais lento esse processo, mas ele acaba acontecendo. E é nesse momento que ela falta ao trabalho,
que ela quer pedir demissão, que ela começa a cometer erros, fica doente, começa às vezes a tomar remédio, né, vai ao médico. Geralmente busca-se primeiro o médico do que às vezes um advogado, um aconselhamento jurídico sobre a situação. Então, o que eu sempre recomendo é o seguinte: a pessoa percebeu que tem alguma coisa de errado acontecendo no trabalho, a primeira coisa que ela precisa é procurar alguém qualificado para conversar. Se na empresa onde ela trabalha existe uma pessoa no RH, enfim, no jurídico, alguém com quem ela possa tratar, que seja lá. Se não, que ela procure um psicólogo, alguém fora, porque ela precisa ter a cabeça no lugar para poder agir. Então, por exemplo, uma vez ela fez isso, aí ela pode começar a montar um dossiê de provas. O próprio psicólogo pode fazer também uma carta explicando, pode fazer uma carta explicando, mas ela precisa elaborar aquela situação e respirar, entender que aquilo que está acontecendo é um assédio moral, é um fenômeno comum, bastante frequente hoje em dia nos ambientes de trabalho e que, assim, eu sei que é difícil, mas se ela se desestruturar, fica pior quase ainda. Impossível juntar provas, né, tirar aquela pessoa, eventualmente a pessoa precisa ser demitida, punida. E não é só pedir as contas, perder seus direitos por causa disso. Ela faz mal para a empresa, ela assedia outras pessoas. Então, e alguém que a empresa não pode ter lá, né? Então, ela precisa muitas vezes estar com a cabeça no lugar para poder montar até ajudar a própria empresa, isso, então. Perfeito. Montar esse dossiê. Essa ver se história é o caso de entrar na pedir as justiça. contas e se prejudicar e deixar para lá também não é ideal, né, doutora? Não é ideal, né? Porque aí a pessoa acaba saindo duplamente prejudicada. O perfil daquele que costuma assediar, geralmente assedia mais do que uma pessoa? É um perfil repetitivo, doutora? Pela minha experiência, existem personalidades que são mais, não sei se a palavra seria essa, perversas ou que, enfim, pessoas que são mais manipuladoras, né, que às vezes têm menos escrúpulos. Né? Então, assim, às vezes tem que, por exemplo, cumprir uma meta, né? Aí a pessoa começa a usar de artifícios, de medidas de gestão, que são medidas de fazer terror psicológico, né, de ameaçar, de dizer, por exemplo, as cabeças vão rolar, né, alguém desse time vai sair, a gente não está cumprindo a meta porque vocês são folgados, coisas desse tipo, né? Tudo isso vale. Doutora, no caso do assédio sexual, a gente pode concluir facilmente que a maioria dos assédios acontece contra mulheres. E no caso do assédio moral, a gente tem um número maior de mulheres prejudicadas ou não necessariamente? Sim, existe uma pesquisa realizada pelo portal vagas.com no ano de 2015, acho que 2015. Se não for 2015, é 2014, mas é uma pesquisa recente. E olha que alarmante, o dado é de que 80% das vítimas de assédio moral são mulheres. Uau! Então, seguimos prejuízos. Não é só ganhar cerca de 30% menos nas mesmas ocupações no mercado de trabalho, não. Os problemas para as mulheres seguem, infelizmente, né, doutora? Sim. Além de ganhar 30% menos, uma coisa que acontece também é o fato da mulher, muitas vezes, encontrar o teto de vidro. Quer dizer, na base, a gente sempre vê muitas mulheres, mas aí quando a gente olha para os cargos de diretoria, né, os cargos mais altos, aí a gente vai vendo que as mulheres vão ficando para trás. Elas trabalham na base, no chão de fábrica, fazem tudo que é necessário, né, para que a empresa cresça, mas na liderança não tem nenhuma mulher, né? Exatamente. Profissões também que são mais intensas em disciplinas, né, às vezes que provocam mais adoecimento também, geralmente são mais exercidas por mulheres, exatamente por isso. Doutora, para falar brevemente sobre a reforma trabalhista, eu queria perguntar se isso pode agravar de alguma maneira. Agora, os acordos são permitidos. No caso das gestantes, tem a questão da insalubridade, que causou também muito burburinho, mas eu queria entender, não só pensando na mulher, mas pensando de um modo geral. Essas alterações, pelo que a senhora percebe, podem prejudicar o trabalhador nesse âmbito de aumentar as possibilidades de qualquer tipo de assédio? Bom, eu acredito que sim. Claro que não é uma coisa que a gente vai perceber assim no curto prazo. Né? Mas de um modo geral, existe uma ou outra alteração que é até positiva. Mas a maior parte dessas alterações que vieram agora, elas são alterações que precarizam o trabalho, né? Contratos mais curtos, contratos a tempo parcial, né? Aquela questão de querer tabelar as indenizações. Ou seja, tudo isso no médio e no longo prazo
deixa o trabalhador mais vulnerável. Então, quanto menos proteção, mais vulnerável o trabalhador está. Quanto mais vulnerável ele está, né, seja de perder o emprego, ou seja de saber que ele pode ser substituído muito facilmente. Ele acaba querendo e se sentindo na obrigação de se sujeitar a qualquer coisa. Né? Então, quantas vezes eu já ouvi, se eu não fizer, vai ter alguém que faça por menos, então eu vou continuar tendo que me sujeitar a isso, né? Isso. Então, quando a gente tem menos garantias, né, quando o trabalho está mais precarizado, o assédio ele acaba aumentando. Doutora, eu não quero entrar especificamente na questão dos sindicatos, mas essas possibilidades maiores de acordo, e olha, eu não estou aqui contra a empresa não, porque infelizmente a gente sabe que tem muito trabalhador que entrava na justiça de má fé, né? Então, N situações podem acontecer tanto do lado de um ou de outro estando correto, mas eu queria entender, nesses acordos, independente dos sindicatos que agora são possíveis para N situações, seja quando as férias vão acontecer, alguns acordos coletivos, o trabalhador não é o lado mais fraco da corda? Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu sempre digo que assim, a justiça do trabalho é a justiça dos desempregados. É muito raro você ver alguém entrar na justiça enquanto está trabalhando. Pode estar sem receber FGTS, pode estar trabalhando há 10 anos sem registro em carteira. A pessoa não consegue entrar na justiça, porque ela sabe que se entrar ela vai perder o emprego. Então, essa coisa de dizer, mas a pessoa tem MBA, está estudando, tal, não importa que ela tenha MBA. Se ela entrar na justiça, ela não pode entrar na justiça, por mais que lógico que ela saiba, ela emprego. entenda tudo o que está acontecendo. E eu já vi casos assim. Pessoas informadas, inclusive, né? Pessoas super esclarecidas, entendeu? Que falam, não, eu sou pessoa jurídica, eu sei que eu teria que ter registro, eu sou pessoa jurídica, eu não tenho férias, eu não tenho 13º, e, enfim, eu bato cartão, eu tô lá, né, tem horário para entrar, horário para sair, horário para almoçar, mas eu, enfim, não sou trabalhador CLT. Eu tenho deveres, não tenho direitos. Exato. Aí você fala, mas por que você não é? Como que eu vou entrar na justiça? Eu preciso do meu salário. Contas, Então, essa história de dizer, mas ele sabe o que está fazendo, o que está assinando, não é bem assim. Na prática, não é bem assim. E com a situação atual que a gente vive no país, isso só deve se agravar, infelizmente, Nossa, né, doutora? Com certeza. Em com o número de desempregados, o medo de quem está empregado ficar desempregado. Quem consegue um emprego, muitas vezes, se sujeita a qualquer coisa, porque, afinal, ufa, consegui um emprego, então vou ficar bem quietinho, né? Isso mesmo. Doutora, eu quero finalizar perguntando um pouco do livro. Fala pra gente sobre ele. Bom, esse livro é resultado da minha dissertação de mestrado, né? Eu concluí o mestrado em 2010 e o livro foi publicado em 2015. Eu falo sobre os riscos psicossociais existentes no ambiente de trabalho. O que são os riscos psicossociais? São situações, circunstâncias, muito trabalho, pouco trabalho, baixa qualidade da liderança, comunicação suficiente, comunicação ineficiente, conflitos, por exemplo, assédio sexual, assédio moral, assédio organizacional. Enfim, um ambiente de muita pressão, tarefas mal definidas, ciclos de trabalho muito curtos, horários de trabalho muito inflexíveis, muita rigidez no trabalho. Enfim, existem uma série de riscos e tudo isso leva ao adoecimento mental no trabalho. E isso é um assunto muito recente, porque até pouco tempo, inclusive na legislação do Ministério do Trabalho, a gente só fala de riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos, ou seja, do adoecimento do corpo físico. Mas cada vez mais as doenças mentais, depressão, os transtornos de ansiedade. O número de suicídios que não para de aumentar, infelizmente. A gente não quer falar sobre isso, né? Mas é um fato, né, doutora? Eu falo sobre suicídio, suicídios tentados, suicídios consumados, falo sobre depressão. Então não é um livro só para advogados, é um livro para todos nós, né? Não, é para médicos do trabalho, para trabalhadores de um modo geral. É um livro... embora ele seja bastante interdisciplinar, porque eu falo bastante de saúde, né, de medicina do trabalho e de psiquiatria, é um livro que todo mundo consegue entender, ele tem uma linguagem fácil. Doutora, baseada na escolha da senhora escrever esse livro e até na finalização do nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é muito pontual. As pessoas mudaram, nós estamos vivendo de maneira diferente. Você falou sobre a rigidez no horário de trabalho. Eu trabalho aqui com várias gerações e eu vejo o quanto para os mais jovens, às vezes é mais interessante deixar eles com o tempo mais flexível, porque eles funcionam melhor assim do que, de repente, a minha geração que gosta mais de uma rotina, por exemplo, né? Eu queria entender, o mercado de trabalho, as leis trabalhistas, a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças, não? Sim, com certeza. Inclusive, quando a gente fala de igualdade de gênero, eu acho que é imprescindível levar em consideração a questão dessa flexibilidade, né? De você poder fazer home office, de você poder fazer horários alternativos.
de trabalho, porque a gente sabe que com a maternidade existem outras demandas, né? Existem outras demandas. Às vezes você vai continuar amamentando, você quer tirar leite, você quer ir em casa amamentar, ou você quer ir na escola. Isso não quer dizer que você não possa ser produtiva, que você não possa sair um pouco mais tarde, compensar aquilo de alguma forma. Isso dando um exemplo para as mulheres. Mas eu vejo muito que essa geração mais nova, né, e ainda ontem eu conversava com uma pessoa sobre isso, que dizia que tem um time de pessoas muito jovens e eles trabalham já com horário flexível, mas que ele precisou dar uma bronca porque eles estavam abusando da flexibilidade que já existia. Imagina a geração dos nossos filhos, né, doutora? É completamente diferente, completamente né? E a gente diferente. vai ter que se adaptar a isso. Eu só tenho elogios a fazer com relação a esse assunto, à empresa onde eu trabalho, realmente, porque... Enfim, aqui as situações são muito analisadas um a um e eu acho que é isso que diferencia uma empresa de qualidade. É não só colocar todo mundo dentro de um ato coletivo, mas entender o que esse funcionário está precisando hoje. Poxa, a mãe dele fez uma cirurgia, deixa ele sair mais cedo para ficar com a mãe. Sim. É algo que ele precisa hoje, ele não vai precisar disso amanhã, não é, doutora? Isso, exatamente disso que eu estava falando quando eu estava falando do excesso de rigidez. Prazer te receber aqui sempre, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Indico, então, o livro da doutora para todos. Quem quiser adquirir o livro... Então, o livro, ele está atualmente esgotado, mas eu já estou atualizando. Muito sucesso, gente! Estou trabalhando na segunda edição, que está quase pronta e em breve deve estar já disponível. Mas o e-book está então, sempre. para quem quiser, já é fácil de encontrar. Eu acho que só na livraria que ele está esgotado. Na editora ele está esgotado, mas em breve uma segunda edição já vai estar... Quem quiser entrar em contato, mais completo. Vou passar o e-mail também. Então, que eu tenho aqui, que é o luciana.veloso@mte.gov.br. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo sucesso. E eu espero recebê-la de novo antes de eu sair de licença. Com certeza. Vai obrigada, ser um prazer, viu? Uma tá ótima bom? tarde. Boa tarde. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente vai entender mais sobre decoração com papel de parede com a Vanessa Dimani, que é designer de interiores. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa tá de volta. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu tô preparando as coisas para começar a fazer o quarto do bebê e dar vontade de mudar a casa toda. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio a Vanessa Dimani, que é designer de interiores, e vai explicar pra gente que o papel parede pode já ser uma excelente opção para mudar, né? Tudo bem, Vanessa? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, com vocês. viu? Obrigada pelo convite. Vanessa, uma coisa interessante que eu vi, eu fui à Casa Cor aqui em São Paulo, sei que você esteve na Casa Cor de Milão também, né? Sim. Muitas texturas, muitos tipos de papel parede. Fala pra gente sobre isso. Estive na Isalone, que é a maior feira que tem internacional do segmento, e também na Casa Cor, né? Que é bastante interessante para a gente ver as tendências, as novidades aí do mercado. O papel de parede, ele é uma ótima saída para você renovar o espaço sem ter que fazer muita sujeira, gastar muito, é super prático. Então, é uma ótima opção para quem quer renovar o espaço. De repente não dá para você trocar todos os móveis, não dá para trocar muita coisa, troca ali o papel parede ou coloca um papel parede, já vai ser uma boa mudança, né, no ambiente. Exatamente. O papel de parede, a colocação dele é com cola de contato, uma cola específica. Então, se a pessoa não estiver em fase de reforma, ele pode estar depois agregando, mudei, já vou estar com os móveis no local, a pessoa já pode estar colocando facilmente. Como escolher o papel parede, Vanessa? Bom, o importante é você verificar quais são as cores base que você vai estar utilizando e agregar ou o desenho ou tem os lisos. Então, se você ousar um pouquinho mais no ambiente, no caso com os seus móveis ou cor de tecido, aí você pode ousar um pouco mais no papel também, tá? Agora, aquele que não gosta, aquele que tem medo de ousar muito, aí tem os papéis que são com textura e tem os papéis com tons mais lisos também, que pode estar utilizando. Para sala, para escritório, para quarto, o que você indica do que tem aqui? Fala pra gente. Bom, eu trouxe aqui na mesa uma variação mais de acabamentos, porque a gente tem com relevo, tem os 3D,
que imitam o revestimento, que é bem interessante. Para escritório, a gente pede sempre para não colocar muitos desenhos que não têm a ver com a parte da empresa, logo, o visual merchan da empresa que tem uma linha. Então, a gente sempre sugere que numa empresa você use algo com mais textura. Agora, para residência... Qual? Tem um aqui que você... temos sim. Deixa eu folhear, porque aqui no caso a gente deixou aberto, né, alguma Nossa, coisa assim, linda. olha que interessante, faz uma textura de volume e de movimento, que é interessante. Mas isso também tem a ver se o ambiente eu quero ampliar ou diminuir? De repente, é um ambiente muito grande, eu vou pôr poucas coisas. Ou mudei para um apartamento muito pequeno e quero que ele pareça maior. Além do espelho e de vários recursos que a gente tem, o papel parede também é um recurso? Sim, tem que tomar alguns cuidados. Se o ambiente for pequeno, você não vai usar cores muito escuras e nem excesso de desenhos. Então, se a parede é pequena, o que é interessante? Você está utilizando, se a parede é pequena, usar desenhos com menor proporção. Porque se você tem uma parede grande, quanto maior o desenho for, melhor. Vai dar uma sensação. Tem que tomar também alguns cuidados. Esses que imitam relevo, tem que tomar cuidado porque ele causa uma certa tontura também. Bom, né? infelizmente, eu tenho labirintite. Labirintite. Ali, quando eu sento aqui, ali, ó, ali a nossa parede, às vezes, se vocês me verem invertida naquele ambiente, é porque aquilo pra mim já é suficiente. Pra mim, aquilo ali já começa a girar, entendeu? Exatamente. É a mesma coisa com papel parede, né? Exatamente. Então, para ambientes pequenos, eu sugiro que vocês utilizem proporção de desenho menor. Se a parede for maior, a proporção maior no desenho fica mais interessante. Outros cuidados também que são importantes é com relação à cor, que eu falei para vocês, não tá usando desenhos muito escuros. Então, para dar mais amplitude, um desenho menor, mais claro, vai ajudar a dar uma amplitude melhor nesse ambiente. Perfeito. Para quarto, o que você indica para quarto? Bom, onde colocar, né? Começa daí que muita gente fica. Onde eu posso na parede colocar? toda, numa parede exatamente, só? Exatamente. Eu sempre sugiro que coloque nas paredes principais, porque o papel de parede, às vezes, é um investimento que é um pouco mais caro, tem vários preços, mas às vezes ele é um detalhe para você agregar ao ambiente. Então, eu sugiro, coloca na cabeceira, na parede da cabeceira da cama, que aí, quando a pessoa entra no ambiente, é o seu primeiro ponto focal. Entrou, você já olha para a cabeceira da cama. Então, é onde você pode investir um pouco mais. E você também não vai ficar olhando o tempo inteiro, não enjoa rápido, né? Porque o dono da casa fica olhando de frente para o papel parede o tempo inteiro, pode enjoar rápido, né? Então, tá numa parede assim de trás também é legal, né? Isso mesmo. Então, é importante você colocar em paredes que não cansam, né? E não precisa empacotar o quarto inteiro, coloca nas paredes principais. Então, cabeceira ou uma parede lateral, às vezes a pessoa coloca uma cabeceira estofada e já é um efeito bonito. Já dá um efeito. Então, às vezes numa parede lateral fica interessante para colocar também, no caso do quarto. O que você falou para mim? Que você falou que tinha algumas orientações técnicas que são importantes. Quais são? Sim. Muitas pessoas perguntam sobre a parte técnica do papel. Eu posso colocar em qualquer lugar, em áreas úmidas, como que é isso? Eu vou limpar como depois? Como limpar. Então, nos papéis de parede, quando você virar a página, na parte atrás da página, vocês vão verificar que tem uma simbologia. Não sei, acho que dá para verificar ali, né? Isso. Dá. Então, essa simbologia, ela diz o que você pode ou não fazer com esse papel. Então, vamos lá. Tem um desenho que é um solzinho. Olha, então esse papel eu posso colocar numa parede que tem maior incidência de sol. Então, tem um que pode colocar numa parede que não tem sol, né? Você vai observar que tem um solzinho pela metade e tem aquele que você vai ver que é um solzinho inteiro, você pode ter incidência. Ou seja, não vai desbotar, por exemplo, o seu papel. Vai desbotar, exatamente. Tem um outro desenho que ele tem umas ondinhas, uns relevinhos, quer dizer que ele é lavável. Que é esse aqui? Esse aqui, dá pra ver? Então, esse detalhezinho, ele vai mostrar um risquinho pouco lavável, 2 risquinhos pode passar um pano levemente úmido, 3 risquinhos pode passar uma esponja macia, aquele lado macio pode estar passando. Então, assim, é importante acompanhar essa classificação. Ainda mais dependendo de onde você vai colocar, né? Exatamente. Então, as áreas secas são as mais viáveis, tá? Mas o interessante é a gente observar que os papéis de parede nacionais, esses que eu trouxe, nenhum deles são nacionais. Porque hoje no Brasil nós não temos uma classificação adequada para os papéis de parede. As pessoas não sabem, os papéis de parede eles soltam os metais também. Então, se você colocar no ambiente que tem uma criança que tem alergia,
e ele não tiver o selo de classificação dele, que vai dizer que ele não tem metais pesados, então aquela criança pode desenvolver uma alergia. Às vezes ela está com uma rinite, uma sinusite, está atacada e aí você acha que é só o pó do ambiente, alguma outra coisa. Tira o tapete, mas na verdade o problema está numa parede que Pode você quis deixar ser. bonita ali do quarto do bebê. Exatamente. Então tem classificações, geralmente são europeias, que tem esse símbolo C e o E. Mas é outro preço esse tipo de papel, né? Não, ou é não. semelhante ao brasileiro, ao nacional? Não, o brasileiro ele geralmente vai sair na média de 200 e poucos reais o rolo, que faz em torno de uma área de 4 metros quadrados. Tá. Mas os papéis de parede, eles variam muito em termos de preço, com relação, vai de 250, 260 reais até 5 mil reais. Papel de parede. Então, a média assim, que a gente trabalha é em torno de 260 a 750 o rolo. E lógico, aqueles papéis que são um pouco mais caros, que às vezes você fala assim, nossa, esse aqui tá 750 reais o rolo, mas ele faz uma área maior de 10 metros quadrados, então ele equivale a 2, 3 rolos, então também Observa tem isso. Tem alguns papéis que a pessoa consegue aplicar sozinha, ou o ideal é sempre ter alguém para aplicar o papel? O que você aconselha? Alguns nacionais, eles dão essa possibilidade de você colocar ele sozinho, mas eu recomendo que não faça isso. Por quê? Os papéis, depois também, vocês vão observar atrás, tem uma outra classificação que é onde você coloca o desenho, ele tem uma junção. Nessa junção, você tem a quantidade de perda do papel, porque também tem papéis, os desenhados têm perda, e aqueles que têm a perda zero, quando você coloca o desenho já alinhado. O que acontece? Corre risco de ficar torto, porque tem que trabalhar exatamente no prumo e no esquadro. Então a pessoa, vou colocar, e daí olha, o desenho ficou torto. E aí vai tirar o papel e vai perder. Então é importante, eu sempre recomendo que para ficar bem feito e você não perder o material, contratar um colocador. Então, na loja, eles geralmente indicam o colocador, você contrata diretamente o colocador, pode verificar o melhor preço, ver opções de colocador, e aí você pode contratar, que é exatamente o que a gente recomenda. Tá, o melhor que você indica são os europeus, então? Então, da linha dos europeus, tem os americanos, é importante também, porque tem alguns americanos que você não tem essa classificação 100%. Então, os melhores do mercado são os europeus. E tem a linha dos alemães também, que também tem esses selos de qualidade. Não quer dizer que ele tem o selo de qualidade, que ele vai ser o mais caro, né? É só pesquisar, né? É só pesquisar. E olha que interessante aqui, falando um pouquinho dos papéis já aqui. Eu trouxe um papel que é lançamento, se depois os meninos conseguirem pegar aqui, você deixa o ambiente aceso por um tempo e aí depois ele fica mostrando, quando você apaga a luz, ele parece que está aceso. Olha que legal, esse que parece uma cidade. A foto do lado mostra bem, gente. Dá uma ilustração bem interessante. Ó, vou passar os contatos, telefone 0 operadora 11 3360 2822, 0 operadora 11 9 8271-5712, tem o Instagram, @Vanessa Gimani Interiores, tem também aí o site passando para vocês e o e-mail. Vanessa, obrigada pelas dicas, viu? Imagina, Foi um prazer te receber aqui. à disposição. Sucesso. Obrigado. Uma ótima Até a tarde. próxima. Obrigada. Tchau, tchau. O nosso programa já acabou. Amanhã a gente bate papo sobre danos morais nas relações amorosas. Quero esclarecer as suas dúvidas sobre isso. Vamos entender os benefícios da máscara de argila e a gente fala ainda sobre técnicas para aplicação de cílios. Tô curiosa, hein? Tô esperando você amanhã. Uma ótima tarde. Não se esqueça que daqui a pouquinho o nosso programa já vai estar no canal do YouTube, Hit TV. E lá você pode nos assistir quantas vezes você quiser, compartilhar e indicar para todo mundo. Fica com Deus. Tchau!